Saudações a todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. O vídeo de hoje vai ser uma análise bíblica sobre a quinta trombeta. E nós vamos continuar utilizando o método de comparação de textos que falam do mesmo assunto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Vimos a Ti no desejo, no anseio de compartilhar a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós já fizemos 4 vídeos sobre as 4 primeiras trombetas. E nós vimos na primeira trombeta que ela foi tocada após o fechamento da porta da graça, lá em Apocalipse 8, 1 a 6, conforme os vídeos que nós já fizemos. E nós vimos que em Apocalipse 8, verso 7, foi tocado a primeira trombeta e foi afetado a terça parte das árvores e das ervas verdes. Na segunda trombeta, capítulo 8, verso 8 e 9, foi tocada a segunda trombeta e foi afetado a terça parte da vida marinho e os seres vivos do mar morreram e também a terça parte dos navios foram afundadas. Nós vimos também na terceira trombeta que quando o anjo tocou a sua trombeta foram afetadas a terça parte das fontes das águas e em consequência disso as águas ficaram amargas e morreram muitas pessoas. Nós vimos também lá em Apocalipse 8, verso 12 e verso 13, quando tocou a quarta trombeta, foi afetado a terça parte da vida, a terça parte do sol, da lua e das estrelas. E no verso 13 da quarta trombeta foi mencionado 3 ais sobre as 3 trombetas restantes. E hoje nós vamos analisar a quinta trombeta. E nós vamos utilizar uma série de textos da Bíblia, comparando um texto com o outro. E o primeiro texto que nós vamos ler, que é já propriamente o assunto relativo às trombetas, que está em Apocalipse capítulo 9, verso 1, que diz assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Então a quinta trombeta começa nos dizendo que uma estrela caiu do céu na terra. Nós vamos analisar alguns textos da Bíblia relativos a essa estrela que caiu do céu na terra. O primeiro texto está lá no livro de Isaías, no capítulo 14 e o verso 12, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então nós vimos um texto agora que menciona também essa estrela caída combinado com Satanás. Aqui está falando de Lúcifer quando ele foi expulso do céu. Agora vamos comparar mais um texto. Agora lá em Apocalipse capítulo 12 e o versos 7 a 9. Veja que interessante esses textos. Apocalipse 12, 7 diz assim: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado ou foi expulso na terra. E com eles foram lançados os seus anjos. Portanto, mais um texto que menciona também, falando do dragão, a antiga serpente, que é Satanás, que houve uma batalha no céu e ele juntamente com os seus anjos foram expulsos para a terra. Agora, Apocalipse 20, versos 1 até o verso 3, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão.
e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Nós vimos aqui, até agora, os textos que evidências assim, que está se tratando de Satanás. Até agora nós vimos que está se tratando de Satanás. E combinados com Apocalipse 9:1, que está falando da quinta trombeta, não será que essa estrela caída da quinta trombeta, será que está falando de Satanás? Deixamos as evidências mostrarem e revelarem isso. Outro texto que eu vou ler está em Apocalipse 11, verso 7, que diz assim: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Agora, aqui em Apocalipse, menciona uma besta que sobe do abismo. Agora aparece aí o termo abismo. Nós vimos no capítulo 20, verso 1 a 3, que Satanás seria lançado no abismo. Agora menciona a besta que sobe do abismo. Vamos combinar com mais um texto. Apocalipse 17, versos 3 e o verso 8, que diz assim: então o anjo me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes blasfêmias e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mais uma vez menciona uma besta escarlate. E no verso 8 vai acrescentar informação. Diz assim: a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo. Então agora aqui nós vimos uma besta que sobe do abismo. Nós vimos Apocalipse 20, verso 1, e então nós entendemos que está falando de Satanás, que ganha alguns títulos, que ganha o nome de dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, e também agora ele ganha o nome de a besta que surge do abismo. É muito interessante isso. E nós vimos no Apocalipse 8, 9, 1, falando da quinta trombeta, mencionou um anjo, uma estrela caída do céu na terra. Muito similares esses textos, são muito parecidos e nos dá ideia, nos dá evidências de que está se tratando de Satanás. Agora, a partir do capítulo 9 e o verso 2, porém, nós vamos ler a segunda parte do verso 1, que diz assim: quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela caída foi-lhe dado como que uma chave para que ele pudesse abrir o poço do abismo. E continuando no verso 2 diz assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol. Interessante, uma estrela caída no céu, foi-lhe dada uma chave do poço do abismo, ele abriu o poço do abismo e se escureceu o sol e o ar. Nós vimos na quarta trombeta que foi permitido o sol, a lua e as estrelas, e uma terça parte deles ficou em escuridão. E agora aqui na quinta trombeta menciona mais uma vez essa questão de escuro. E nós vamos continuar agora no verso 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como quem tem os escorpiões na terra. Agora, amigos e irmãos, muito interessante o estudo, porque agregado a esta estrela caída do céu para a terra, aparece agora, ele com uma chave, ele abre um poço, que a Bíblia menciona como um poço do abismo, e do poço do abismo saem gafanhotos. Vamos continuar agora analisando os versos 7 a 10. Nós vamos ver nestes versos as características destes gafanhotos, que diz assim: a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças
Havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm em combate. Tinham caudas e aguilhões semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Amigos e irmãos, esse estudo é tremendo. Veja o que está acontecendo aqui na quinta trombeta. Nós vimos aí uma estrela caída, foi dada a chave do poço do abismo, ele abriu, do poço do abismo saíram gafanhotos, e agora nós vimos que esses gafanhotos, as características deles, diz que eles têm aguilhões como o dos escorpiões. Agora o verso 11, veja o que diz o verso 11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e Apolião. Que interessante! Agora é nos dito que esses gafanhotos, nas quais sai do poço do abismo, que a estrela caída abre, agora diz que esses gafanhotos, eles têm como seu rei, como seu líder, como seu comandante, o anjo do abismo. E nós vimos aí várias vezes aí mencionando o dragão antigo, a serpente que foi lançado no abismo. Nós sabemos que também que ele é um anjo. Nós vimos falar da besta que surge do abismo. Então entendemos que está falando da mesma coisa. Mas fica para você aí, amigo e irmão, para que você compare esses textos, para que você analise e tire a sua conclusão e a sua opinião. Agora nós vamos analisar o verso 4 do capítulo 9 da quarta trombeta, que diz assim: foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Agora fica surpreendente pelo fato de que é dado permissão para estes gafanhotos que têm aguilhões de escorpiões, é dado permissão para que ele cause dano aos homens que não têm o selo de Deus. É nos dito também para que ele não prejudique, não cause dano nas árvores ou na vegetação. E nós vimos que isso já ocorreu lá na primeira trombeta. E agora é nos dito para ele causar danos nas pessoas que não têm o selo de Deus. Como nesta quinta trombeta, como nas outras, já se encerrou, já fechou a porta da graça e da misericórdia, fica evidente que essas pessoas que não têm o selo de Deus são as pessoas que têm a marca da besta. Então nós vimos aqui a evidência clara. Então aqui está implícito 2 grupos de pessoas. Os que têm o selo do Deus, Deus não permite que eles causem danos a eles, mas permite que cause dano aos que não têm o selo. Então 2 grupos, os que não têm o selo de Deus e os que têm o selo de Deus. Então um é protegido dos danos causados pelos gafanhotos, entendendo ser anjos de Satanás, transformado em tipo de um gafanhoto. Sabemos que Satanás ele tem capacidade de se transformar em qualquer animal, qualquer tipo existente no mundo, em qualquer coisa ele pode se transformar. Então nós vimos aqui 2 grupos de pessoas, os que têm o selo de Deus e os que têm a marca da besta. E somente pode ser causado dano aos que não têm o selo de Deus. Então fica implícito a questão de nós não recebermos a marca da besta e sermos selados com o selo de Deus vivo. Então precisamos estar preparados para essas questões muito contundentes, muito dramática, que vai ocorrer em um futuro próximo. Entendemos que trombetas não se trata de eventos passados, mas eventos posterior ao fechamento da porta da graça. Isso mesmo, muitos estudiosos da Bíblia têm colocado essa quinta trombeta como se essa estrela caída se referissem a Maomé. Maomé, em
hipótese nenhuma ele se enquadra no contexto de trombetas da Bíblia ou em qualquer parte da Bíblia. Agora nós vamos analisar o verso 5 que diz assim: foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Então foi permitido às pessoas que não têm o selo de Deus que não os matassem, mas que apenas os atormentassem. Então a permissão foi esta, amigos e irmãos, para causar tormento, para não matar. Nós sabemos que Satanás, o grande desejo dele é causar tormento na vida das pessoas. E é isso que ele tem feito ao longo da sua existência de pecado, ele tem feito isso. Agora o verso 6 que diz assim: ó, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então o texto está nos dizendo, esses 3 versos, dos 4 ao 6, está nos dizendo, está nos revelando as evidências sobre um dano ou sobre um tormento causado por Satanás e os seus anjos sobre os adoradores da besta. Agora esse verso nos diz que as pessoas vão desejar morrer, mas a morte vai fugir delas, ou seja, elas vão ser somente atormentados. E nós vamos ver que na 6ª trombeta, sim, vai morrer muitas pessoas. Tem muita coisa envolvida aqui na 5ª trombeta, e nós vimos que as 4 primeiras foram afetadas parte da terra, e agora está relacionado com pessoas. O último verso deste capítulo que nos diz o seguinte: passado já um ai, depois disso vem ainda 2 ais. Então o primeiro ai será o tormento causado pelos gafanhotos, que entendemos ser anjo de Satanás. Então este é o primeiro ai, e é muito severo este ai, porque está falando de tormento causado como que picadas de escorpião. Se tem uma coisa muito terrível, é a dor causada por um escorpião. Então que nós possamos estar nos preparados para não recebermos a marca da besta, que é um assunto muito contundente dos nossos dias. Existe todo um preparativo que é feito através do engano e muitas pessoas não sabem, não percebem. Está profetizado que muitas pessoas vão receber a marca da besta por negligenciar compreender esses assuntos, ou por negligenciar ou por rejeitar. Estou desejoso que seja de grande relevância para a sua vida espiritual, ou melhor dizendo, para a nossa vida espiritual. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.